Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast. O meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. E é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui mais uma vez, né? Eu e minha querida esposa, seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos, né? Que Deus os abençoe, sejam bem-vindos. Que alegria poder chegar até a casa de vocês, né? Com mais um podcast, né? Mais uma história. Hoje, um bate-papo um pouco diferente, né? Vamos conhecer um pouquinho da história dos nossos convidados, mas também depois conversarmos sobre um tema muito importante, que eu tenho certeza que vai edificar a nossa fé também, nos ajudar bastante. Né? Sejam bem-vindos, Zé Luiz e Andréia, né? Com muita alegria que nós recebemos vocês nessa noite. Obrigada. E antes de iniciarmos, então, o nosso bate-papo, né, vamos clamar a presença de Deus, o Espírito Santo possa vir até nós, né, conduzir todo esse momento, né, de partilha, né, de conversa, para que nós possamos crescer mesmo na nossa fé, enquanto comunidade, enquanto família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. E mais uma vez, antes da gente iniciar esse bate-papo aqui com os nossos irmãos, né, a gente não poderia de falar daqueles nossos apoiadores. Então, eu gostaria de mais uma vez falar do nosso irmão Fábio, lá da Pets Bus, né, a Pets Bus com mais de 20 anos de mercado aí nessa linha de Pet Store, né, com 3 unidades em Goiânia, no Jardim Atlântico, no setor Coimbra e também no setor Marista. Então, siga eles aí nas redes sociais, né, vai aparecer o telefone também da unidade deles do Jardim Atlântico. Qualquer dúvida, leve seu animalzinho lá, ó, banho, tosa, ração, tudo que você precisa para o seu animalzinho de estimação. Outro irmão que nos apoia também, tem nos apoiado aí, é os irmãos lá da Teixeira e Brito, advogados associados. Meu irmão, qualquer tipo de dúvida que você tiver nessa área jurídica, seja na área civil, trabalhista, né, precisa resolver qualquer situação ou tirar alguma dúvida relacionada a algum processo, entre em contato com eles, siga eles aí nas redes sociais, vai lá, agende uma visita, eles vão estar lá para atender você e te ajudar na solução do seu problema. Outro irmão também que sempre nos apoia, né, é o Alaor, lá da GVS Móveis. Se você, meu irmão, precisa de móveis planejados para o seu escritório, para a sua casa, né, dar aquele agrado na cozinha da patroa, né, procure o Alaor. O Alaor tem mais de 6 anos de mercado. Ó, siga ele nas redes sociais. Vai aparecer aí mais uma vez o Instagram dele e também o telefone. Beleza? Então agora vamos mais uma vez ao que interessa. Bem-vindos, meus irmãos. Obrigado. Deus abençoe vocês. Né, e antes da gente iniciar o nosso papo, a Paula falou no início que hoje nós vamos fazer um podcast um pouco diferente, agora mais temático, mas a gente não pode deixar de iniciar falando um pouco da vida de vocês, conhecendo um pouco de quem que é o Zé Luiz e a Andréia. Então fala um pouquinho, Zé Luiz, já. Quem é o Zé Luiz? Né? Você nasceu aonde? Veio de onde? Sua família sempre foi uma família católica? Como é que é? Eu sou natural de Itaberaí, na zona rural de Itaberaí. Né? Ó. Sou filho de um casal exemplo, né? Católico, né? Uhum. Minha mãe, ministra de Eucaristia. Graças a Deus, eu sempre falo isso quando conversando com amigos ou em testemunho, né? Eu tive uma família muito saudável. Eu nunca vi meus pais discutirem, nunca vi uma briga, presenciei uma briga, nunca vi meu pai chegar bêbado em casa, nunca vi meu pai chegar fora de hora em casa. Então, eu tive um exemplo maravilhoso. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, praticamente, porque eu realmente tive essa família maravilhosa, né? Família humilde, mas, porém, muito rica espiritualmente falando, né? De exemplo de uma família cristã, né? Cristã, amém, católica, né? De uma família literalmente católica. E pegar só um pouquinho, minha mãe sempre falava, quando você for namorar, olha como que é a casa dos pais dessa moça. A família dela. Vê se eles são católicos, na simplicidade dela. Vê se eles são católicos, se eles não são separados, se os pais não brigam. Então, na simplicidade dela, ela realmente foi sensacional, né? Que é bom realmente demais. É o que eu passo hoje para meus filhos. E você contando um pouco, né, indiretamente contando a vida dele, nós já estamos falando um pouco do tema, né? Mas e aí, André, como é que foi lá na sua casa? Então, eu sou de Goiânia, né? Meus pais, na verdade, nós somos 5 filhos, né? Eu sou a mais velha. Também de uma família católica. Mas quem me levou mais
para a igreja foi minha avó materna, né? Minha mãe estudou em colégio de freira, meu pai também, na época, né? No Ateneu Dom Bosco. Eu vim, trouxe tudo isso, mas a minha avó que sempre... Eu ia mais na igreja com ela, né? Rezava o terço com ela, as novenas de natais, então ela sempre me chamou. Então, e vim de uma família numerosa também, né? Minha mãe teve ela mais 10 irmãos. E sempre eu tive esse desejo também de ter muitos filhos, e hoje, né, nós estamos com uma galerinha boa, 5 filhos. 5 filhos. Como é o nome dos filhos? Guilherme está com 18, Aí. Luiz Felipe com 15, Maria Eduarda com 14, José Gabriel com 12 e o Miguel com 10. Estamos abertos à vida, né? Se Deus permitir, pode vir mais aí. Que benção demais. Então, gente, hoje nós vamos bater um papo aqui com a Andréia e com o Zé Luiz. Diferente dos outros podcasts que vocês assistiram, que a gente ouviu muito do testemunho, né, próprio do casal, hoje nós vamos ouvir um testemunho diferente, que é em cima de um tema muito interessante, que é um desafio também hoje, nos tempos de hoje, que é educar para o céu. Né? O que nós vamos discutir nesse sentido? Quais os principais desafios? Como que nós podemos hoje, num mundo cheio de informações, tecnologia, apontar o céu para os nossos filhos? Então, o Zé Luiz mais André vai falar um pouco para nós disso. E eu queria já que vocês falassem, né, do casamento de vocês, quando vocês casaram, e se desde sempre, no início do relacionamento de vocês lá já casados, se vocês tinham esse pensamento, não, nós vamos educar os nossos filhos na fé, porque é aqui que nós vamos caminhar, ou não, vocês demoraram um pouco para entender isso, mesmo vindo, né, de uma família católica, ou não, nós vamos tocar aqui, porque é aqui que é o caminho. Como é que foi isso? Você fala, meu bem? Passa a palavra para você. O Zé Luiz é um cavaleiro. É um gentleman. Então, vamos lá. Esse ano nós vamos completar 23 anos, né, de casados. Nós casamos com a intenção de ter uma família numerosa, aquilo que Deus estava fazer realmente a vontade de Deus, né? Uhum. E sempre a gente teve essa base cristã, né? Nós dois sempre levamos para o nosso casamento essa base. Uhum. Mas quando o Guilherme nasceu, ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos, nós tivemos alguns conflitos na educação do Guilherme. Engraçado, né? Por quê? Mesmo a gente vindo de uma família cristã, eu tinha uma educação muito diferente da do Zé Luiz. E aí nós tivemos que alinhar, no primeiro momento, muito isso. Porque eu queria educar o Guilherme da minha forma, e ele queria do dele. E aí, nesse embate, a gente teve alguns conflitos nesse sentido de educação mesmo. E aí, mas assim, Deus é tão maravilhoso, porque sempre nós dois, né, fomos muito abertos ao diálogo mesmo. E aí nós sentamos e falou assim, vamos fazer o seguinte, foi mais ou menos isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, não existe, então, a minha e a sua. Vamos fazer a nossa. Vamos ver aquilo que tem de melhor para os nossos filhos. E aí eu já tinha o hábito de ler, né, sobre a educação de filhos, né? Uhum. É um assunto que sempre eu gostei muito e sempre, né, eu era mais antenada. E aí, nesse dia, nós colocamos no papel mesmo uma série de coisas. Não, então tá. Então, quando eu falar alguma coisa, se eu falar, você, mesmo eu errada, você não entra da mesma forma, você, né? Como pai, se você corrigir, eu não entro. E aí, assim, a gente foi alinhando, né? Principalmente com o Guilherme, que foi o primeiro. Uhum. A gente foi alinhando isso daí. Só que a gente não tinha uma clareza como a gente tem hoje dessa educação para o céu. Sempre a gente queria que o nosso filho buscasse
um caminho da verdade, né? Buscar nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre a gente ensinou, né, desde pequenos, nossos filhos a rezarem, participar da Santa Missa, participar mesmo, né, da Santa Missa. Isso tudo a gente foi ensinando. Mas a gente não tinha um ideal como a gente tem hoje, um ideal claro, que é claro para nós dois e claro para os nossos filhos. Até abrir um parênteses aqui, André, porque é o seguinte, quando a gente pensou nesse tema, e a gente, né, eu e a Paula, a gente rezando, quando a gente pensa em educar para o céu, é igual aquela pergunta, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, eu quero ir para o céu. Quer ir agora? Você já pensou qual o caminho que nós devemos seguir para chegar lá no céu, né? Então, você imagina, se isso é difícil de se responder na primeira pessoa, né? Eu acho que o desafio maior ainda é educar o outro para que ele entenda o que é o céu e deseje o céu. E deseje o céu. Então, eu vejo isso com uma grandeza e um desafio muito grande para nós hoje que somos pais e temos muitos filhos, né? Então, porque cada um pensa de um jeito. Exatamente. Cada um tem uma digital, tem um temperamento, uma personalidade. Mas é engraçado. Eu vou colocar 2 marcos, assim. Antigamente, muitos anos atrás, alguns anos atrás, a gente cobrava muito dos nossos filhos. Você precisa estudar, você precisa entrar numa faculdade, o que você vai ser quando crescer. E aí, só que o tempo nos levou, e a graça de Deus, né, eu falo que isso foi muita graça de Deus, foi nos abrindo o olhar para um outro âmbito. Porque, na verdade, isso não é o fim. Né? Isso não é o fim. E por isso que eu falo que teve 2 momentos, que hoje está muito mais claro o ideal para nós, né, dessa educação para o céu, onde eles também sabem onde que eles querem chegar, não só nós. Isso ficou até mais fácil. Então, se a gente fala assim, qual que é o ideal hoje, ideal de vida, se você perguntar para nós e para os nossos filhos, uma vida de santidade. Esse é o nosso fim. Qual que é o nosso fim? Ir para o céu. Qual que é o nosso fim? Encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antigamente, no início, isso não era tão claro para nós. E com o passar do tempo, é igual eu falei, né? Com a graça de Deus, Deus foi nos mostrando isso. Né? Foi um processo. E quando a gente viu, falou, opa, peraí. Então, se vocês perguntam hoje para os nossos filhos, né? O que você quer ser? Eu quero ser santo. Na verdade, esse é o nosso ideal, a nossa meta, né? Eu quero ser santo, culto, né? Porque eu preciso estudar para chegar lá. 7ª morada de preferência. E hoje isso está claro para nós. Só que, é igual você disse, tem um caminho a ser percorrido, né? Agora, a gente precisa entender que, independente de quando essa ficha nossa caiu ou não, existem circunstâncias, né, na nossa vida. Só que a gente não pode também, a gente fica nos policiando muito quanto a isso, porque a gente não pode dar desculpas, independente da circunstância que eu estou, para fugir desse ideal. Entende? Esse ideal ele tem que estar fixo para nós diariamente. Eu entendo. Todos os dias. Eu preciso ser santo todos os dias, independente das circunstâncias que eu vivo. Então, por exemplo, só para concluir aqui, independente se hoje eu estou desanimado, independente dessa circunstância. Entende? Hoje eu não consegui ir na missa diária, independente dessa circunstância. A minha circunstância não pode ser um pretexto, não pode ser uma desculpa para eu fugir desse ideal. Então, eu tenho que permanecer nesse ideal diariamente. Né? E é onde a gente entra com todos os nossos aparatos para que esse caminho de santidade ele possa ser percorrido para chegar nesse ideal fim, né? E eu vejo assim,
que você falando fica muito claro para mim. Acho que todas as pessoas que se lançam ao matrimônio, ao sacramento, e têm esse desejo no coração de ser uma família, eles têm que entender esse propósito de santidade, né, individual, conjugal e familiar como uma missão. Exatamente. Não como um peso, não como um fardo, né? Porque aí isso que você falou se torna uma coisa mais natural. Uhum. É do dia, ó, pode cair vamos chover canivete. Não, minha missão eu vou cumprir ela. Educar na fé, viver pela santidade, mostrar para os nossos filhos que é por aqui que nós vamos fazer. A gente vê muito isso estudando São Luís e Santa Zélia, né, a família Martin. Então, assim, a gente vê que falar do céu naquela casa, falar do céu para as filhas ali, né, para a família deles, era algo muito natural, ao ponto de Santa Teresinha desejar, né, a morte para a mãe, para que ela pudesse alcançar o céu, né? Então, é um desafio muito grande, né? Agora, olha só, vamos pegar a Santa Teresinha, que é o que a gente bate muito na tecla lá em casa. Para permanecer nesse caminho de santidade, independente das circunstâncias em que nós estamos, né, a minha família ou a sua, no momento circunstancial da nossa vida, nós precisamos fazer uma coisa, a intenção dos nossos atos. E Santa Teresinha nos ensina muito isso. Uhum. Né? Eu tenho, mediante o meu cotidiano de vida, eu posso reclamar, murmurar, né? Ah, não, nossa, eu estou cansada, nossa, eu tenho um monte de vasilha, nossa, a casa está desorganizada, nossa, eu não dormi bem, né? E chegou mesmo ontem de viagem. Então, eu posso ficar nisso ou eu mudar totalmente a minha intenção. Em tudo que eu for oferecer em sacrifício por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você muda todo o cenário e você consegue ver esse caminho para o seu ideal de uma maneira mais leve, mais tranquila. E você começa a perceber o seguinte, você começa a entender de fato que Deus deu almas para você levar essas almas a Deus. Então não é qualquer coisa o papel dos pais. Então nós temos um papel fundamental que hoje está muito claro para nós também, que foi confiado para nós 5 almas hoje, né? 5 almas. E eu preciso pegar essas almas e conduzir elas para o céu. Eu não posso chegar lá sozinha. Né? Só que eu consigo fazer esse caminho, trilhar esse caminho mais leve, mais tranquilo, porque vai depender de mim, da minha intenção diária. Entendeu? Porque pode ser, eu posso levar como um peso, mas eu posso levar entregando tudo aquilo, né, por amor ao nosso Senhor. Aí muda toda a situação. Você coloca significado nas coisas. Aí você transforma o ordinário em extraordinário. Extraordinário. É isso? Né? E a gente tem uma mania, eu falo assim, gente, o que é isso, hein? Porque o que mais... um exercício que a gente precisa fazer, eu tiro como nós lá em casa, um exercício diário, é tirar a nossa murmuração. Então, quando a gente tira a nossa murmuração e aceita a tudo aquilo que está acontecendo em nós, assim, na nossa vida diária, e eu coloco aquela intenção para nosso Senhor, ela já muda. Uhum. Né? Se eu paro de murmurar, se eu sei que aquilo ali é a minha missão, se eu sei que, por mais doído que seja, né, aquilo ali vai levar a minha família para o céu, para aquele caminho, então, né? E como é que você falou lá que vocês tiveram que, né, no diálogo, vocês sempre tiveram que ter um alinhamento no discurso para educar o Guilherme lá atrás. E depois vocês foram introduzindo essa questão da fé, né, questão, né, da Igreja Católica e tudo mais, e até entender essa dinâmica do céu. Como que é esse jogo de cintura entre vocês dois? Porque a gente sabe que, né, tem o seu papel enquanto mãe, por mais que às vezes a Heloísa não esteja tão presente no dia, mas ele contribui também, e isso é importante. Como que é esse bate-bola entre vocês para que eles entendam que vocês pensam da mesma forma?
Ó, minha mãe e meu pai têm os mesmos ideais de fé, de céu, do que nós. Como que vocês lidam com isso, vocês dois? Essa sinergia, como que é esse bate-bola lá? Pode falar. Não, a questão, pegando lá do começo, a gente chegamos num acordo seguinte, né? Procurar, depois que nós casamos, deixou de ter da família da Andréia, né? E a minha família, sim, José Luiz e Andréia. Uma nova cultura, né? Uma nova cultura, uma nova identidade de família, né? E nessa nova cultura, nessa nova identidade, o nosso acordo foi o meu melhor para essa nova cultura, para essa nova identidade, para essa nova família. E o melhor dela, né? E procurar deixar os defeitos, as dificuldades, né? Que eu tive na minha criação, porque a educação com uma família perfeita foi só a família santa, né? Então, mas assim, a gente sempre procurou fazer isso, trazer o nosso melhor. Logicamente, no dia a dia, nós temos falhas. Eu falo por mim, a Andréia, nesse ponto, ela está à minha frente. Ela realmente murmura muito pouco, quase nada. Eu reclamo um pouquinho. Então, mas a gente conseguiu ter essa temperança, né? De trazer o nosso melhor, e a gente realmente é muito harmonizado nessa questão de educar os filhos. Desde quando nós tivemos essa conversa lá atrás, a gente não tem um atrito entre eu e a André na educação, né? Ela fala, eu apoio, né? Tô junto com ela na educação dos filhos, mesmo que seja o mais velho, o Guilherme. Quando é minha vez, ela apoia. Então, a gente fica sempre alinhado, né? E isso traz credibilidade. E segurança para eles Exatamente. também. Né? Traz credibilidade. E traz credibilidade para essa identidade, para nossa família, né? Para nós como pais, né? Porque a gente não desalinha, a gente fica sempre harmonizado, alinhado. Então, sempre eles não têm o que falar, não tem escapatória, né? Porque um grande problema que a gente vê é quando o pai fala uma, a mãe fala outra, e o filho, de acordo com a conveniência dele, ele vai para aquele lado ali. Isso é horrível, né? Até para a formação do caráter. Dar uma dica aqui para você que está nos assistindo. Vamos para a primeira dica. É isso. O casal ele tem que estar sempre em sintonia. Falando a mesma linguagem. Se a Andréia falar que essa caneca aqui é azul, o mesmo Zé Luiz, talvez que ela não seja um azul tão assim, mas é azul. É azul. Não é questão, não é mentir nem nada, mas assim, o casal ter esse respeito mútuo. Essa sincronia, essa sintonia de poder... por quê? Porque vocês desejam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Então, se a gente faz isso dentro de uma comunidade, buscando, né, aqueles irmãos que a gente tem mais afinidade, dentro de casa não pode ser diferente. Então, às vezes os meninos me perguntam algumas coisas lá em casa que eu sei que eles não falaram com a mãe dele, alguma coisa seguinte, ou já falaram... mas eu já falo, não, ou pergunto, o que sua mãe falou? Não, minha mãe não, sua mãe não falou isso, tem certeza que sua mãe não falou isso. Vamos chamar ela lá para conversar? Aí a gente chama. Mas, Paulo, você falou assim para os meninos que podia fazer isso? Não falei nada não. Ai, que negócio que é esse, então? Tá acontecendo. Então, assim, a gente precisa se conhecer. E aí eu acho que, né, antes da gente entrar mesmo na questão mais aprofundada de educar os filhos para o céu, o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que nós precisamos, em primeiro lugar, ser educados para o céu, como casal. Porque igual o Zé Luiz falou, né, quando vocês casaram, né, você deixou sua família, André, o Zé Luiz deixou a dele, formaram uma família, está lá no Gênesis. O homem deixará, né, sua casa, né, a mulher também, será uma só carne. Então, aquilo que for meta para vocês tem que ser para os dois, e o diálogo, né, a conversa tem que ser harmônica, tem que ser igual. E engraçado, nós fizemos uma experiência de diálogo, bem no início do nosso casamento também, que a gente consegue fazer esse exercício até hoje. Então, o nosso diálogo é muito interessante. Eu falo, ele escuta, aí ele fala, eu escuto. Não tem justificativa. Porque é o seguinte, a justificativa, você não consegue enxergar o outro. Você sempre vai ficar na defesa, né? E eu lembro que a primeira vez que a gente fez esse diálogo, eu que propus o diálogo. Essa metodologia. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar tudo que eu tô querendo. E aí eu falei mesmo, né? Eu já falo pouco, vocês imaginam. E eu falei, só que eu esqueci. E ele ficou caladinho, sabe? E aí ele falou, agora você terminou? Eu falei, terminei. Ele falou, agora eu vou falar.
E aí ele falou, menino. Soltou o verbo. Só que ele falou uma coisa tão interessante. Olha só, porque Não, às vezes foi a pouco gente que eu falei. pensa até que está agradando e não. Ele foi no detalhe. Ele falou assim, no café da manhã, você costuma me perguntar o que eu quero. Eu detesto que você me pergunta. Põe na mesa o que tiver. Olha só. No meu... Eu poderia justificar, né? Ah, mas eu falo isso pensando que ia te agradar. Como assim? Com essa fala dele, eu pude perceber o seguinte: às vezes a gente pensa que está agradando, pensa que está fazendo bem e não está. E realmente, se a gente não ouvir o outro, a gente vai continuar persistindo naquilo. Né? Então, quando ele falou assim para mim, né? Eu detesto que você me pergunta o que eu quero comer de manhã, eu falei, pronto. E aí, no outro dia, já tava tinha tudo até arrumado. azeitona na mesa. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Foi uma grande virada de chave para nós. Por quê? Porque, às vezes, assim, é aquilo, né? O que eu falava para ele, ele não imaginava o que eu sentia, e ele da mesma forma. Então, quando a gente nos dá essa oportunidade de ouvir o outro sem justificar, realmente você começa a entender. E na educação dos filhos é a mesma coisa. Quantas vezes ele falou alguma coisa que às vezes eu não... Será que é isso mesmo? Eu ficava, não, vamos ver se é isso mesmo. E depois eu falava, não, vamos por aqui, vamos aqui. E aí a gente ia alinhando, entendeu? Uhum. Então não tinha aquele embate, tinha uma conversa mesmo. Uhum. E no começo, por exemplo... Quando a gente alinhou, né? Não, então tá bom, quando eu estou corrigindo, você não entra. Quantas vezes ele estava corrigindo o Guilherme e me dava aquela vontade, né? De falar, não, peraí, não faz... Não é assim que faz, né? Eu corria para o quarto. Já chorei, né, algumas vezes. Oh, meu Deus. Não tá como fazendo assim? Certo. Mas nunca eu interferi. Nunca eu interferi. E ele da mesma forma. Nunca interferi. E até hoje, às vezes eu falo alguma coisa, ele olha para mim e eu falo, nossa, não foi legal. Mas na frente dos meninos, não. A gente alinha muito as nossas percepções antes. Ah, aquilo ali não foi legal, isso aqui foi legal. Não, foi mesmo. Com essa forma de diálogo muito tranquila. Um colocando aquilo. Ontem, a Ana Beatriz queria ir servir num lugar, né, de uma missão, e eu falei que não podia. Falando, hoje você não pode, tem que ver se alguém, né, serve lá no seu lugar, porque a sua missão hoje, né, amanhã vai ser cuidar das crianças enquanto a gente grava o podcast. Só que eu sou muito firme, né? Falo, não, tal. E a Paula escutou toda essa marafunda toda lá. Aí de noite, quando a gente deitou, eu já num sono, ela falou assim, não, acho que nós temos que rever a maneira de falar não pros meninos. Que às vezes você é muito firme e tal. E eu falei, cara, não vou iniciar um bate-papo agora. Essa hora de sono. E não vai dar certo. Daí escutei, ela falou, dormi. E hoje ela tocou no assunto de novo. Eu falei, Paulo, não, beleza. Mas eu acho também que você tem que nós precisamos equalizar esse discurso para que eu não pareça muito duro e nem você tão boazinha. Exatamente. Porque senão eles vão falar assim, não, eu vou aqui no meu pai me arrocha, mas eu vou na minha mãe tal. E foi essa luta o dia inteiro já, Ana, mãe, e não sei o que. Eu falei, Paulo. Aí a Paulo, e aí? Eu falei, você já me perguntou? Da minha opinião, tá definido. Aí eu falei, nossa, aí você fica me pondo em saia justa, porque aí você me pergunta, eu falei, não, tá pronto? Vamos alinhar desse jeito? Alinhar desse jeito? Pronto. Isso. Então, assim, é isso, você ia equilibrando as coisas. Ó, ela não pode parecer tão boazinha e eu não preciso ser tão duro. Mas eles precisam entender que o nosso discurso ele é igual. É igual, é o mesmo. Isso é tão importante porque, assim, os próprios filhos, eles pedem isso. Porque eles nos testam. Demais. Eles nos testam o tempo inteiro, independente da idade, da hora, do lugar. Eles nos testam o tempo inteiro. Para ver justamente se a gente está falando a mesma linguagem, se a gente está seguro naquilo que a gente está dizendo, se está em dúvida, ou às vezes até mais mesmo. Se o casal está harmonizado. Está harmonizado. Assim, às vezes eu não tenho aquela resposta que eles querem. Não, peraí, essa aí você me pegou, vou perguntar ao seu pai. Então, eles sabem que a gente está nesse alinhamento o tempo inteiro, né? Então, assim, e até porque
a base do sólida do matrimônio é o que vai dar segurança para eles, não adianta. E eu acho que é por isso que eles nos testam tanto, para ver se o negócio está na rocha mesmo, sabe? Então, assim, a base do casal é o que vai ditar a segurança do filho, né? Se vão ser filhos mais seguros ou não, ou inseguros. É essa base aqui. Quantas vezes, né? Eu e o Zé Luiz de mão dada, às vezes a gente tem sempre o hábito de sentarmos juntos. Os meninos sentam nas laterais, né? Toda vida nós combinamos isso. E quantas vezes a gente, de mão dada, os meninos passavam assim, ó, para quebrar, sabe? Demais, acontece para quebrar. Eu falava assim, gente, mas o que é isso? Aí que a gente juntava mesmo. E alguns detalhes que a gente combinou desde sempre. O Zé Luiz, a gente combinou uma coisa muito interessante. Falava assim, Zé Luiz, todas as vezes que você chegar do trabalho, primeiro o beijo é meu, depois os meninos. E aí ele chegava, os meninos iam com ele, não, peraí, primeiro é a mamãe, e aí eu, é mesmo, primeiro sou eu. E aí, né, o primeiro beijo era meu mesmo, depois os meninos. E eles testavam isso, mas para ver se estava tudo certo, né? Então, assim, algumas coisas que nós colocamos como hábitos para a nossa vida, né, com os nossos filhos, e que, graças a Deus, funcionou bem. Para a gente mostrar que nós estamos bem, né? Graças a Deus, a gente tem um casamento muito saudável, né? Graças a Deus. Amém. Desde sempre. Então, isso interfere, assim, diretamente, né, no comportamento dos nossos filhos. Isso é fato. Né? E a gente, né, naquilo que vocês falaram, por exemplo, vocês têm o Guilherme que tem 18 e o Miguel, é o Miguel que é o mais novo? É o Miguelzinho. Que tem 10. Como que é esse desafio de educar, né, para o céu gerações tão diferentes? Né? Você já tem um adulto, tem um ali que está entrando na pré-adolescência, né, para a adolescência. Como que vocês lidam com isso? Como é que é lá no dia a dia ensinar? Talvez o Guilherme ele vai assimilar de maneira mais fácil, ou assimilou até um período, ou agora está mudando. Como que é isso? Como que nós podemos passar isso para as pessoas, né, para os pais que estão nos vendo? Na verdade, é assim, nós acreditamos que tudo que a gente pode ensinar para o Guilherme, nós já passamos. Ele já está quase por conta própria, né? Já está por conta própria. Já. E a gente fala muito isso para ele, né? O dia que ele fez 18, nós sentamos, conversamos com ele, falou, agora você é responsável pelos seus atos. As atitudes agora são suas. E as suas atitudes vai interferir direto, vai ter uma consequência, né? Uma consequência. Então, se for uma atitude bacana, vai ser leve, mas se não for também, a consequência vem, né? E não perdoa, não. Mas sempre a gente procurou ter com os nossos filhos uma vida de oração, né? Então, assim, uma oração pessoal, o terço em família. Nós somos muito, assim, com a questão de telas, né? O pessoal até fala, nossa, acho que vocês são meio exagerados ou não. Então, mas, por exemplo, o Guilherme foi ter celular com quase 16 anos, né? E lá em casa, se você chegar lá, a televisão não está ligada, não tem tela, né? Então, assim, não tem TV, não tem jogos eletrônicos, não tem celular, não tem joguinho, não tem. E isso eu acho que nos ajudou muito, sabe? Eu acho que, assim, nos ajudou muito mesmo, porque se eles não... Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam assim, isso é possível? Né? Como assim? Não ter tela? De jeito nenhum, isso é possível? Isso é possível porque toda vida nós conseguimos colocar outras coisas melhores no lugar de tela. Né? Então, por exemplo... Não adianta só tirar a tela. Não adianta tirar a tela. Então, assim, o tempo todo a gente promoveu isso. Né? Então, por exemplo, eu tirava a tela, mas eu dava uma tela para pintar, eu dava... toda a vida eles ajudaram em casa, né? Toda a vida. Então, na hora de
pôr a mesa, tirar a mesa, organizar a casa, lavar os sapatos, lavar a garagem, lavar o carro, toda a vida isso foi colocado. E essas responsabilidades. E aí, com isso, o dia ia passando também, né? Então, tem as atividades mesmo, escolares, tem a hora de fazer sua oração pessoal, tem a hora de rezar o terço, porque numa hora dessa, a rotina também é muito importante. Então, lá em casa, uma coisa que funcionou muito bem, que nos ajuda muito nesse processo, é a rotina. Então, lá em casa, teve uma época, quando os meninos eram menores, tinha um quadro de cortiça assim, imenso, que tinha tudo que eles tinham que fazer. Né? Então, o que você tem que fazer hoje? Tinha o geral, né? Tinha em cima tinha o geral. A gente trabalhava muito com figuras, né? E depois tinha o que ele tinha que fazer no dia. Então, todo mundo já sabia que tinha que fazer. Só que, para ele saber o que fazer, precisava de um treino. Só que, muitas vezes, nós não temos paciência para isso. Só que quando a gente treina os nossos filhos, ensina os nossos filhos, isso é mais leve. Principalmente nós, né, que temos muitos filhos, os outros que vão nascendo pegam rapidinho o ritmo. Então é maravilhoso. E aí eles foram absorvendo isso com o passar do tempo. Hoje nem tem mais. Hoje tem cada um tem o seu, até hoje tem, mas hoje num papel chamex. Aonde lá tem que hora que eles precisam rezar, né? Tal horário, a oração pessoal, antes dos estudos, depois dos estudos, depois o que cada um precisa organizar na casa durante o dia, né? Se a louça é de um, se o outro é de outro. Eles têm isso. E aí o dia vai passando. Então, até hoje, não tem tela lá em casa. Tem o Guilherme, que está com o celular, o Luiz Felipe agora também ganhou, que vai fazer 16. Nem foi nós que demos, né? Mas minha irmã pediu permissão, deu, mas ele, olha para você ver o Luiz Felipe, ele põe um horário, porque a gente estipulou um horário, né? Porque eu recebi um material da Associação de Pediatria falando os malefícios da tela, né? Isso foi maravilhoso. E aí eu li para eles e tudo, porque até 18 anos a gente o ideal, né? Nem sei se é ideal, 2 horas por dia de tela. E aí o Luiz Felipe, ele pega alguns momentos, ele me fala, mas ele guarda o celular dele na caixinha. Depois, na hora que for, ele pega de novo, ele pede, né? Para ele se comunicar ali daquilo que for necessário. Então, não é uma coisa, né, que é livre. E que ele se policia para isso. Eu acho muito interessante isso. E os outros não têm até hoje. E isso eu acho bacana também, né, na própria questão da harmonia dentro de casa. Porque aí eles têm paciência de ouvir o outro. Nós conversamos, por exemplo, no nosso almoço, que nós colocamos assim, é o melhor horário que a gente fica junto, a mesa posta, e ali a gente conversa, ali a gente troca ideias, ali a gente traz alguma coisa para a mesa, e ali, às vezes, o almoço acabou e a gente fica ali. Né? Só pegar como lembrete, eu acho interessante do Luiz Felipe, para ele não se tentar em sair dessa regra, ele usa o celular aí para não ficar na mesa dele de estudo, lá no quarto dele, ou no quarto de estudo, ele leva lá para o nosso quarto, põe lá no nosso guarda-roupa, desliga e põe lá. Eu acho interessante, para ele não ficar ali do lado, toda hora vai querer pegar, ouve, chegando a mensagem. Aí ele coloca lá. Isso assim, eu nunca dei os parabéns para ele. Uma hora eu tenho que dar. Falou, isso eu acho interessante. E sempre observa, ele chega lá, coloca, guarda, fecha. Aí ele fala, não, vou colocar aqui, porque senão eu vou me tentar. Eu acho interessante. O que é mais interessante não sei se eu vou falar regras de vida, né? Lá em casa, daquilo que é combinado, né? Porque toda vida a gente sempre falou, olha, o combinado é esse. E assim, a gente sentava com eles traziam o combinado. Então, o quadro, eles que faziam. Como que nós vamos fazer? Você vai ficar organizar o quê? Vocês vão ficar responsáveis por quê? Então, a gente fazia junto ali. Mas dentro dessa dinâmica, a gente sempre explicou o porquê das coisas. Não é uma coisa aleatória, né? Então, por que aqui em casa não tem tela? Eles sabem por quê.
Por que você não pode ficar? Porque cada apito do seu celular, né? Você olhou, na hora que você volta, você está estudando, você demora 7 minutos para você voltar a sua atenção. Se apita novamente de novo, você perde a atenção. Até voltar, quer dizer, então você não vai estudar. Você não vai ter atenção nas coisas. E a gente sempre fala, como é bom, né? Olhar no olho, conversar com o outro. Então, assim, todos os nossos combinados, tudo aquilo que foi proposto a eles é uma coisa muito conversada, né? Primeiro entre nós e depois isso com eles, né? Não é uma coisa aleatória, não tem tela e pronto, acabou, não, né? Não. Então, e foi muito interessante, nós fomos no aniversário e o José Gabriel, uma menininha, falou assim, qual que é o seu celular? Ele, não tem celular, é o celular da minha mãe. E aí ela meio que falou assim, não é possível, até hoje, né? Você não tem celular? Como assim? Ele falou, deixa eu te falar, você lê? Você brinca? Eu faço tudo isso. Nossa, que bom. Então, assim, porque isso está dentro da nossa dinâmica, isso não faz uma falta, né? Então, é tudo muito explicado, é tudo muito conversado. E isso eu acho que é um dos caminhos, sabe? Acho que o segredo está aí. Para ficar mais, assim, nesse caminho de santidade. Porque esse caminho para nosso ideal, que é a santidade, é igual você falou. Ele é árduo, né? Ele é difícil e ele não é fácil. Mas a gente conversando, explicando, rezando e mostrando o motivo... Dá certo, né? Dá certo. Mudando a intenção das coisas, dá certo. Então, assim, antes da gente continuar esse bate-papo aqui, meus irmãos, que está muito bom, ainda tem muita coisa para rolar, vamos mais uma vez falar dos nossos apoiadores, daqueles irmãos que, né, têm nos apoiado. Enquanto isso, André e Luiz vão, né, molhando a palavra aqui e a gente volta já com esse tema. Então, eu queria falar de um novo apoiador, que é o Samuel, lá da SBS Pescados. Quando eu fui falar com o Samuel, né, para a gente fechar esse apoio, o Samuel falou uma coisa muito interessante, que eu demorei a cair a ficha. Ele falou assim, eu não vendo peixe banhado. Eu falei assim, como assim? Porque assim, na minha cabeça era só assim, peixe molhado. Cara, mas peixe é molhado. Eu falei assim, cara, como que é isso banhado? E ele foi me explicar, meus irmãos, para a gente entender que é uma empresa séria, idônea e cristã. Quando a indústria vai, né, pega o peixe e limpa ali, ela coloca o peixe imerso em água, deixa a carne do peixe puxar a água e congela o peixe. Então você vai lá e congela. Quando você congela, você compra 1 quilo de peixe, mas na verdade você está comprando 600, 700 gramas. Olha. Ele falou, eu não tenho essa prática, vendo peixe para vários irmãos da comunidade e o meu peixe, ele não é banhado. Eu falei, agora eu entendi o que é o peixe banhado. Eu também. Meu irmão, não é? Eu também. E o peixe é primeira categoria. Então, assim, quer comprar um peixe de qualidade, um peixe premium, como ele falou, siga ele aí nas redes sociais, vai aparecer o telefone do Samuel aí também. Quer acreditar no que eu estou falando? Compre dele lá e comenta conosco depois se realmente não é um peixe banhado. Outro irmão que nos apoia sempre também é o Tiago Kenneth Clay, né, que ele é mentor de negócio, autor do livro, né, Trilha dos Milhões. Né, o Tiago, inclusive, agora foi lá para os Estados Unidos também fazer algumas palestras para lá. Faz consultoria em empresa. Se você precisa, né, de um bate-papo com uma pessoa que entende de negócio, um grande empreendedor, né, siga o Tiago aí nas redes sociais. Né, agende com ele lá um bate-papo que ele também vai poder te ajudar. Outro irmão que sempre nos ajuda também é o Igor, lá da Identidade Mais. A Identidade Mais é uma empresa especializada em gestão de tráfego pago. Quer melhorar o alcance das suas publicações? Quer melhorar seu engajamento? Quer melhorar a qualidade do seu site? Quer falar de marketing digital? Entre aí no site deles, vai aparecer na tela também, identidademais.com.br. E não menos importante, a gente tem mais um novo anunciante conosco. Né, aproveitando que nós estamos falando de educação dos filhos, educando para o céu, né, nós temos um novo apoiador aqui conosco, que é o pessoal lá, o Robson e a Kátia, da Escola Sagrada Família. Meu irmão, mais de 13 anos já nesse ramo de educação, né, infantil. Então, hoje lá você tem desde a educação infantil até o 9º ano. Então, assim, quer levar seu filho para um grande aprendizado, com qualidade, e ainda ser evangelizado lá na Escola Sagrada Família. E aproveite. Né, já estão se iniciando as matrículas para o ano de 2024 e você não vai perder essa oportunidade. Quer que seu filho receba um ensino de qualidade e ainda
com evangelização católica, Escola Sagrada Família. Siga eles aí na rede social, né? Vai aparecer aqui na tela para vocês. Apoie esses irmãos que sempre nos apoiam. Escola Sagrada Família. Beleza? Apoie esses irmãos que você vai estar apoiando a nossa comunidade e, consequentemente, o nosso podcast. Então vamos continuar esse bate-papo que tá bacana demais da conta, porque eu acho que uma das coisas que nós, enquanto famílias e pais, nós precisamos é aprender mesmo a educar para o céu. Não é fácil, como você estava falando. É um caminho árduo. E aí, como você falou, as telas, e aí nós temos que, nesse caminho árduo, né, você vai encontrar pedra, várias situações, buracos. Imagina se ainda tiver distrações. Então a tela, ela é, com certeza, uma distração. É algo que a Paula, a gente tem rezado e conversado muito lá em casa, para a gente, né, a caminhar mais nesse processo. Né, os meninos ainda veem alguma coisa de tela no sentido de televisão, né, em jogos. Mas celular não. O celular a Ana, né, fez 16 esse ano, nós ainda não demos, a gente entendeu que não é hora. Não é porque a gente não confia. Vamos esperar mais um pouquinho. E ela também entendeu, numa conversa que a gente teve, né, até o avô quis dar para ela o telefone. A gente falou, espera mais um pouquinho, vamos esperar ano que vem. E ela entendeu também isso. Achei tão nobre da parte dela, né, mano? Ela falou, eu também entendo, né, ela mesma tem a consciência que isso é uma distração. É mesmo. Graças a Deus. Até para nós, pensa. Não, e é assim, e as pessoas nos olham como se a gente fosse de outro mundo, extraterrestre. E não é. Eu vejo como nós estamos no caminho certo. Porque o que a internet, o que as informações exageradas podem causar nos nossos filhos, vamos pegar uma coisa simples. Né, para você continuar aí, André, nessa questão, e Zé Luiz. Nós fomos partilhar com os nossos filhos. Foi proposto para nós, vocês lembram, pelo Rodrigo, no projeto Juventude Santa, a gente falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Uhum. Né? E eu fiquei muito feliz que, né, eu nunca tinha tido uma conversa dessa com o Matheus. E quando eu fui falar com o Matheus, né, se ele, né, conhecia alguma coisa relacionada à pornografia, ele falou assim: não, pai, não conheço, nunca vi. E aí eu perguntei para ele, tem um negócio muito engraçado. Eu vou contar essa história para contar? Vou contar. Começou, tem que terminar, né? Mas assim, é uma intimidade dele, mas assim, eu acho que vale a pena pelo testemunho, porque eu achei muito, muito bonitinho, sabe? Que eu perguntei para ele assim, Matheus, sabe como é que é o ato conjugal? Porque ele estava estudando isso na escola, questão da reprodução também e tal. Eu falei, pai, sei. E você sabe como é que acontece? Ele falou, sei, assim, mais ou menos e tal. E aí eu expliquei para ele efetivamente como que é, né, com o marido e a mulher no ato conjugal, e falei assim, nossa, pai, então você mas a minha mãe já fizeram isso 6 vezes por causa do número de meninos. Eu falei, estou um pouco mais. Mas assim, eu fiquei feliz demais, que eu fiquei, cara, nossa, ele imagina assim que o ato conjugal acontece só para ter o filho. Uhum, depois eu expliquei para ele um pouco, falei para ele, ó, daqui para frente o que vir no seu coração, curiosidade é pecado. Então, guarda no coração, se mantenha assim, né? E na hora certa as coisas vão surgindo, nós vamos conversando e você vai entendendo a beleza do que é. Mas falei para ele, Matheus, o ato conjugal e o que o povo fala aí fora, sexo, é algo para ser realizado entre marido e mulher. Então, se essa for sua vocação um dia, Matheus, de ser família, isso vai acontecer naturalmente. E aí lá você vai entender efetivamente a beleza disso. Fora isso, meu filho, guarda no coração e continua assim. Mas eu achei interessante e é algo que a gente sempre... E aí, por que eu tô falando disso? A pureza, né? Porque a pureza pode se perder de uma maneira muito rápida, no milésimo de segundo, numa página de internet que ele vê errado, por exemplo, com o celular na mão. Ah, não, você confia nos meninos. Mas aí chega na escola com o celular, um amiguinho fala assim, Matheus, você viu aquele site assim, sabe? Ele fala, não vi não. Entra aí, pum, perdeu a pureza. E eu vou te falar, isso tá tão sério isso, a questão da pureza, né? E... crianças, né? A gente vê aí, a gente tem muito contato com as crianças. Elas muitas vêm nos contar. Você falou, gente, que judiação. Então, o máximo que a gente puder preservar a pureza dos nossos filhos, né? Porque eu acho que isso aí é fundamental para eles, até para a maturidade deles, porque tudo tem a hora. Tudo tem a hora. Hoje é muito precoce as coisas, né? Tudo tem um tempo certo, não precisa apavorar que vai chegar um momento. Essa questão da sexualidade,
infelizmente, a maioria hoje fica sabendo na escola, mas eu acho que nós, pais, que devíamos contar. Fica sabendo na escola porque nós somos omissos, né? Muitas vezes a gente tem receio de conversar sobre isso, e, na verdade, a questão do sexo é uma coisa linda, só que é deturpado. E aí fica aquele negócio, né? Então, quão bom seria se nós, pais, fizermos esse papel. Porque os filhos têm que saber, inclusive, de todas as coisas, a primeira catequese e tudo, tem que passar por nós. Né? E às vezes a gente fica com receio e tudo, e às vezes eles vão buscar fora mesmo, até mesmo para... curiosidade. E um amiguinho comenta tudo, né? Na própria aula de ciências, porque hoje em dia, infelizmente, até na aula está muito precoce esse assunto, a maneira de ensinar, né? Então é terrível. É igual eu sempre falo pro Wesley, nós somos os guardiões da pureza dos nossos filhos. Eles não têm maturidade ainda para entender e às vezes fazer as escolhas certas. E esse negócio é tão sério. Eu vou abordar um assunto aqui, ele é meio complexo. Vai. O assunto complexo é bom. Ele é meio complexo. Vamos falar um pouquinho de natureza humana. O que acontece? Vamos lá para as plantas, né? Só para a gente poder entender. Eu sempre falo isso para os nossos filhos. A planta, ela tem uma vida vegetativa, certo? Ela nasce, cresce e ela mesma produz seu alimento. Os animais têm a vida vegetativa da planta, mas além disso, porque ele precisa também se alimentar, se reproduzir, ok? Ok. Mas os animais, eles também têm sentidos, né? Eles se comunicam, por exemplo, cachorro late, né? Ele consegue enxergar, se você bater nele, ele vai correr, né? Ele tem um instinto. Beleza, então os animais, ele tem a vida vegetativa, tem uma vida sensitiva. O homem, ele tem uma vida vegetativa, porque a gente precisa, né, se alimentar, reproduzir. A gente tem uma vida sensitiva, que é dos animais, certo? Pelos sentidos, nós temos 5 sentidos. Mas a gente tem uma vida intelectiva, dos anjos. O ser humano é o ser mais completo que tem. Porque o anjo, ele tem uma vida intelectiva, ele tem inteligência e vontade, mas ele não tem corpo. Tudo bem que ele é muito mais inteligente que nós, né? E tem uma vontade fortalecida. Mas o ser humano, ele é um ser completo em todos esses quesitos. É o ser mais perfeito que Deus criou. Então, nós temos a vida sensitiva dos animais, mas nós temos uma vida intelectiva dos anjos. Mas olha bem. Então, nós temos uma alma. E essa alma é justamente essa inteligência e a vontade que os anjos têm, que os animais não têm. Só que na nossa inteligência, só que na nossa alma é mais ou menos o seguinte, ela está dividida entre a parte sensitiva e a parte intelectiva, que é inteligência e vontade, certo? Só que tudo que chega na inteligência, ela tem que passar pelos sentidos. Olha só, tanto que é sério isso. Então, eu preciso, os principais sentidos, né? Visão, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, vai para a minha memória. E ali fica. Então, se eu vejo uma coisa boa, vai para a minha memória. Se eu vejo uma coisa ruim, também vai para a minha memória. Se eu leio uma coisa boa, vai para a minha memória. Se eu ouço uma coisa legal, vai para a minha memória. Mas se eu também ouço uma coisa muito ruim, também vai para a minha memória. Então, tudo que vai chegar na inteligência, primeiro passa por onde? Para o sentido. Santa Teresa fala o seguinte: os sentidos é o que vai me levar à santidade. Porque tudo passa pelos sentidos. O filtro ali. Passa pelos sentidos, fica num sistema como se fosse um sistema de abstração, que é a memória.
Quando a minha inteligência quer buscar alguma coisa, ela vai buscar onde? Na memória. E aí eu pergunto, o que nós vamos encontrar na nossa memória? Que é até a mesma questão da pureza. O que os nossos filhos estão vendo? O que eles estão experimentando? O que eles estão ouvindo? Quando eles vão buscar alguma coisa, eles vão buscar nessa memória. Só que a gente, infelizmente, essa parte sensitiva é a parte mais baixa da nossa alma, que é a parte animal. Só que, infelizmente, hoje, a gente está muito mais na parte dos sentidos do que na nossa inteligência e vontade. Porque a minha inteligência, ela força a minha vontade a ter uma força interior para eu rezar. Porque lá nos sentidos está a parte concupiscível e o irascível. Concupiscível, o que é? É os prazeres. Que são os animais têm. Os animais eles são puro prazer. Eles vão para o prazer para fugir da dor. E o irascível são os bens árduos, né? Os bens árduos. Então, se eu não fortalecer essa vontade para eu buscar um bem maior, eu vou ficar na parte o quê? Sensitiva. E eu vou buscar o prazer e vou fugir da dor. Quem não reza vira bicho. É aí que tá. Quem não reza vira bicho. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Volta aos instintos. Porque a gente esquece que, por exemplo, o animalzinho, se ele morrer, acabou. Né? Ele não vai pro céu. Não adianta, ele não tem alma. Mas tem muita gente que não fala é que possível. vai, mas não vai. Isso, né? Por mais que o povo tenta acreditar moda, né? Que tem, mas não tem. Né? Os animais, não, morreu, acabou. Nós não. Nós vamos morrer, porque a nossa natureza humana ela é corpo e alma. Só que a nossa alma é imortal. E se eu morrer hoje, é tudo aquilo que eu busquei na minha memória e na minha inteligência, é isso que eu vou levar. Aí eu pergunto, se eu morrer hoje, ou o meu filho morrer hoje, inclusive tem um livro, né, de Santo Afonso, Preparando para a Morte. Se eu morrer hoje, né, o que minha alma está levando? O que está na minha memória? O que meu filho está vendo? O que ele está ouvindo? Então, isso é muito sério. É demais. Porque é aquilo que está na memória que vai definir minha vida. Ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório. Se eu for para o purgatório, eu estou no lucro, né? E esse caminho ideal que a gente busca para os nossos filhos, que é a santidade sétima morada, né? Vai que vai direto para o céu, mas que está difícil. Mas isso precisa ficar claro também para nós. Por isso a questão da pureza é importante. Por que eu contei tudo isso aqui? Porque a pureza está envolvida justamente o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. E se eu perco isso, uma vez caiu na memória, é muito difícil eu tirar. É muito difícil, eu tenho que fazer um trabalho árduo. E aí eu tenho que depender demais da graça de Deus, né? Eu já vi um estudo falar que uma imagem que a gente viu... Na verdade, nós somos dependentes mesmo da graça, Sim. né? Só Deus. Uma imagem que a gente viu, ela pode demorar até 30 anos para a gente poder esquecer ela. Eu não lembro onde eu vi um estudo nesse sentido, e olha lá, né? E o Padre Léo fala alguma coisa muito interessante, André, baseado nisso que você está falando, essa questão da memória, que, por exemplo, o diabo ele não tem o poder de saber que nós estamos pensando agora e muito menos no futuro. Aonde é que ele age? No passado. Então, naquilo que eu vi. Por que muitas vezes nós estamos rezando ou entrando num momento de oração, alguma coisa, ele faz lembrar uma coisa ruim que aconteceu com você, ou um pecado que você cometeu, para você voltar naquilo e ficar remoendo, nessas questões e tal. Porque ele age na nossa memória. Então, onde ele sabe que entra as coisas ruins, onde é que está guardado aquele rancor, exatamente, aquela mágoa, aquela imagem que a gente viu de pornografia, das coisas. Quantas vezes coisas que você viu lá na adolescência, você vai rezar, nossa, peraí, eu repreendo isso aqui, que isso que eu tô lembrando, coisa que você não vê há muito tempo, porque realmente tá ligado à questão da pureza. Porque se eu me mantenho ali puro e evito essas situações que podem causar essa marca na minha memória de coisas ruins, que podem inclusive tirar minha santidade, minha pureza, eu evito situações nesse sentido, até de tentação. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que pregar para os nossos filhos, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Quantos pais que a gente vê, e eu já vi várias vezes, terem o celular cheio de pornografia e deixar os filhos verem, pequenos, Sim. 6, 7 anos. E isso é um crime.
é de uma irresponsabilidade. A pessoa não... Isso é doído. Porque assim, na minha época, quando nós somos de uma família católica também, mas meu pai a gente não era praticante, vamos colocar assim, né? Mas sempre tivemos esses valores assim. Mas meu pai falava assim, quando vocês fizerem 18 anos, eu vou levar vocês para conhecer o mundo, o Brasil, que era levar a gente num prostíbulo. Graças a Deus, quando a gente chegou nessa fase, a gente veio para a igreja. Aí ele se converteu primeiro, então a gente não teve essa oportunidade. Mas quantos pais têm essa iniciativa? Sim. De poder ir, né? E aí depois a gente vê filhos, casamentos com sexo desregrado, as coisas tudo bagunçadas, quando você vai olhar lá atrás, consequência de coisas que os pais ensinaram. Então, educar para o céu é sério, gente. É muito sério. É sério. E sério. Da nossa responsabilidade. E quando você falou, quando nós morrermos, vai vir um juízo para nós e nós seremos julgados por isso também. Não, isso tem que ficar muito claro também para os nossos filhos. Você tem uma alma e você tem que cuidar dela assim, ó. Porque a gente não sabe. Eu posso morrer amanhã, como você pode? E aí, como que nós vamos ficar nessa situação? A nossa alma é imortal, ela vai para algum lugar. Ela vai ser julgada. Né? E isso é tão interessante que é onde aquela frase que você falou, né? Quem não reza vira bicho. Porque, na verdade, a inteligência ela tinha que fazer o domínio de tudo isso. Mas hoje, o que está acontecendo? O contrário, né? O sensível, ele está dominando o intelectivo. Então, eu só busco prazer, eu só quero prazer. E isso é muito sério, porque daí eu também não assumo minha responsabilidade como pai, como mãe, entendeu? Eu só quero ficar na alegria, eu não quero o trabalho árduo. Porque nessa educação, gente do céu, não é brinquedo não, gente nem dorme. Nem dorme, porque eu falo assim... É necessário um trabalho árduo, não é... Eu não posso ficar aqui no sensível, eu preciso me elevar. E para me elevar, eu preciso de uma ordenação. Eu preciso ter uma ordenação na minha alma, inteligência, vontade, depois o sensível. Só que essa ordenação, eu vou atingir ela onde? Como? Oração, sacramento. A graça de Deus, né? A graça de Deus. Somente com a graça nós vamos conseguir isso. E as virtudes. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Né? Só que não é fácil essa ordenação. Às vezes a gente fala assim, eu não estou conseguindo fazer isso e isso. Peraí, como que está a ordenação da sua alma? Como que está? Quem está em primeiro lugar aqui? Como que está a organização aí dentro dessa né, disso tudo? Porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a falar, não, peraí, realmente eu preciso, isso aqui está conseguindo esse prazer está conseguindo ser maior do que, né, isso tudo. E na inteligência precisa de duas coisas para elevar essa alma à ordenação. Primeiro, a oração. Segundo, o estudo, que é justamente o estudo da palavra, né? E é onde você vai absorvendo e adquirindo conteúdo bom. Né? Exatamente. Ao invés das coisas ruins, você vai adquirindo onde eu vou jogar isso para minha memória. André e Zé Luiz, de tudo que vocês falaram aí, muito interessante, eu queria que vocês falassem um pouco para nós qual a importância da comunidade hoje nessa educação para o céu, para vocês. Qual a importância da nossa comunidade, né, da gente estar aí entre irmãos também, né, rejeitando as mesmas coisas e buscando as mesmas coisas. Você falou uma frase agora interessante, né? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, essa frase é dele. Porque se nós estamos no meio de uma comunidade que pensa, todo mundo pensa em um caminho, né? Quer chegar no céu. E eu falo pelos nossos filhos hoje, né? Os nossos filhos é muito importante porque esse mundo lá fora realmente não está fácil. Na nossa época era difícil, mas hoje está mais do que difícil, né? Então, com essa questão da informação digital, né, que traz em segundos um mundo de bom, mas traz um mundo de mal, né? Então, eu falo para os meus filhos, olha, se nós estamos na comunidade, vocês estão na comunidade, no meio dos filhos
né, de servos da comunidade, têm o mesmo pensamento que conosco. Aí eles às vezes falam, mas não é todo mundo santo, vocês também ainda não são santos, nós estamos buscando a santidade. Mas aqui eu falo a grande vantagem. Temor eu sei que todo mundo tem. Não vou falar o grau, né? Mas tem temor, tem amor. Menos, né? Isso é normal. Então eu vejo assim, para nós casal também, né? Como um casal, mas para os nossos filhos é muito importante. Porque os nossos filhos, o Guilherme, ele sofreu mais isso do que eu vou falar agora, porque viveu mais lá fora do que o Luiz Felipe, Maria Eduarda, Zé Gabriel e Miguel. Já pegaram uma caminhada mais diferente. Isso não foi bom para ele. Quando ele pegou o celular, foi assim, para ele foi novidade demais, né? Então, o Luiz Felipe a gente já teve mais experiência de conversar mais. Então, a questão dos meninos, do Guilherme para o menor, estar na comunidade, a gente vê que os frutos virão. Os frutos virão, né? Às vezes um deles fala, colega de escola, que às vezes chama para o aniversário lá, até um deles, não vou falar o nome dele, mas quando é ao aniversário de alguém que era da escola, ou vai ter vai querer ir no shopping, quer ir no restaurante, o senhor não faz muita força, eu vejo que o senhor fica dificultando e tal. E aí, assim, com jeito eu falo, não, meu filho, é porque ele está apertado agora o trabalho, ele tem muito compromisso, mas quando eu posso eu levo. Mas aí também eu abro o coração, falo, com certeza se vocês estiverem num movimento, né, com os jovens da comunidade, no qual nós conhecemos a maioria deles, conhecemos os pais, e ainda mais nós que somos do Ministério de Criança, a gente sabe uma boa parte, uma parte da essência de cada um, vamos colocar ali, né? Então a gente fica mais tranquilo em relação. Então isso eu vejo grande fruto para nós, para a nossa família, estar em comunidade, principalmente os nossos filhos, para nós também, como marido e mulher, né? Mas principalmente para eles. Porque agora as minhas orações hoje, mais realmente levar meus filhos para o céu. Amém. Tem o Guilherme agora que já é um rapaz, e tem os outros, então assim, como você falou, né? Tem um de 10 e tem um de 18, né? Então as orações, aquele ali está começando agora, né? Então a gente tem um tipo de oração. Agora esse não, eu estou intercedendo agora para um adulto. Para um adulto. Então a comunidade para nós, eu vejo assim, é espetacular, principalmente para os nossos filhos. E eles gostam, né? Eles gostam de estarem juntos. Gente do céu, quinta-feira é uma luta para ir embora. Então, assim, eles gostam. E nós temos uma característica também, sempre a gente promove também algo para eles, né? Às vezes a gente bola um vôlei entre eles e chama para ir lá em casa e assistir jogo, por exemplo, Copa do Mundo, vamos assistir lá em casa. Então, assim, a gente... para que eles possam ter esse vínculo maior, né? Eu acho que isso é importante, né? Do mesmo jeito que nós temos, promover isso para eles também, né? E esse eu tinha um coração muito fechado com relação a soltar meus meninos, assim, né? Então, para mim, tinha que ficar tudo fechado ali e tal, até um determinado ponto, até adquirir uma maturidade para depois sair. Não, vai na casa do fulano, né, Paulo? Vai na casa do ciclano. Né? Eu passei por isso também. Então, né? Assim, e aí um dia o Rodrigo da Vanessa, meu compadre, né, dessas formações que ele foi estudando, né, as coisas, ele falou algo muito interessante que ficou muito no meu coração. A gente não pode privar os nossos filhos de terem verdadeiras e boas amizades. Porque, por exemplo, se eu privar eles de estarem junto com os irmãos de comunidade, aqueles que a gente conhece, quando ele tiver a oportunidade, talvez ele não vai querer. Exatamente. E aí eu perdi o meu filho, uma boa convivência para que ele goste, uma oportunidade de ele aprender a gostar daquilo que a gente gosta, que é estar entre os irmãos da comunidade, né? Porque eu privei na verdade, assim, eu fiz algo que não deveria com prudência, né? Eu quis ser bom, mas não fui sábio. Então hoje a gente vê isso com muita tranquilidade, sempre quando a gente tem oportunidade, a gente vê, eles vão mesmo, a gente deixa aí, né, para passar um dia na casa de um outro, das pessoas que a gente conhece. Conviver com aquelas pessoas aí, vou voltar na frase de Santo Tomás, que buscam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Acho que é assim que nós vamos alcançar o céu. Sim. Né? E vocês falaram um pouco da rotina de vocês, André, e já ir caminhando já para o final desse nosso bate-papo, eu queria que vocês deixassem, de maneira bem prática, algumas dicas, e aí, quantas vocês acharem necessárias, para a gente realmente ter essa vivência na nossa casa.
Tá, prática agora. É tarefinha de casa para nós, pais, que precisamos aprender. Como que nós vamos estabelecer essa rotina? Como que a gente inicia? Um casal que está nos vendo, uma família que não tem essa prática da oração em casa, né, de educar os filhos, de tirar as telas. Tenta nos ensinar aí de caminhos ou algumas coisas que a gente pode fazer para iniciar esse caminho aí. Então vamos lá. Mas antes disso, eu lembrei de uma história que eu não posso deixar de falar. Eu não sei se vocês assistiram o filme de São Felipe Neri. Sim. O filme de São Felipe Neri tem uma parte lá que me marca demais da conta. Um dos menininhos lá que ele recrutou, amparou, estudou e fez uma faculdade. Né? Uhum. E aí ele colocou esse, já adulto, na cozinha para ser cozinheiro. Não sei se vocês lembram disso. Ele ser cozinheiro. E aí ele pregava o diploma dele na parede. E ele olhava com uma certa indignação, né? Ele olhava o diploma e falava assim, eu não estou acreditando que eu estou aqui na cozinha, né? E ele já estava começando a escrever livros e tudo. E aí tem uma hora que São Felipe chega com outras crianças e põe na mesa, né? Mas antes disso, São Felipe, ele quis mostrar um livro, São Felipe Neri fala assim, não, tem coisas tipo assim mais importantes. Só que naquela hora ele começou a entender. E aí quando São Felipe Neri chega com essas crianças, ele precisou, uma criança fala assim, eu preciso desenhar. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o diploma, colocou lá, escreve nesse diploma aqui mesmo. E aí São Felipe Neri, naquele momento, falou assim, agora ele entendeu. Agora ele entendeu o que é a santidade. Então, não é um diploma. Não é um título. Não é um título. Os nossos filhos... Eles não estão aqui para ser engenheiros, médicos, né, empresários. Eles não estão aqui para ser isso. Isso é uma consequência lá. É até interessante você contar essa eles parte, estão aqui. Ele depois no filme, né, na congregação assume, né? Ele assume. Então, os nossos filhos, eles não podem ser mensurados e treinados para ter um papel, um diploma. O que você vai ser? Eu vou ser... Não. O que nossos filhos precisam ser? Santos. É difícil demais da conta. Mas eles precisam almejar isso, mesmo que seja, talvez, um caminho árduo e longo e distante, mas esse precisa ser nosso ideal. Né? Não é um papel, não é um diploma. Isso tem que ficar muito claro para nós. Né? Vamos lá, para as coisas práticas. Vamos ver o que a gente... Se eu esquecer, você vai me lembrando aí. Lá em casa, todos eles têm um horário de oração pessoal. Isso precisa acontecer. Então, vocês vão anotando aí, ó. Primeira coisa, estabelecer um horário para os filhos terem também vida de oração pessoal. Não é o ideal. Meia hora. Então, por exemplo, eles já pegam o terço e rezam, meditando o terço. Se eles não conseguem rezar o terço, eles meditam a palavra. Nós temos o livro, não sei se vocês conhecem, Catena Áurea. A Catena Áurea é uma explicação dos 4 evangelhos. Né? Tem a Catena Áurea de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tem a sua cor. Né? E aí a gente comprou de Mateus. Então, eles estão meditando Mateus. E aí, o que eles fazem? Principalmente os menores. Eles pegam uma partezinha do... Deixa eu explicar aqui, deixa eu pegar a Bíblia. Então, por exemplo, eles estão em Mateus. Estão memorizando lá, Mateus 9. E aí, eles leem, fica uma semana lendo aquilo. Então, eu vou pegar na que a gente está meditando. Isso foi uma coisa que nós introduzimos há pouco tempo e está sendo maravilhoso. Então, eles pegam aqui, ó, cura de um paralítico. Aí eles leem. Uma vez, medita. No outro dia, a mesma palavra. No outro dia, fica uma semana meditando essa palavra. No final, aquilo já está no coração, entendeu? Já está memorizado. E aí eles falam com toda clareza a palavra.
E aí, no dia que eles estão meditando, eu falo, e aí, a história? Aí eles falam, Jesus tomou a lã. Não, é isso mesmo? Não, não, é isso mesmo. Era o filho do centurião. Aí eles vão contando. No final, isso já está impregnado. Então, isso é um exercício. Né? Então, a gente faz essa oração pessoal. Os maiores têm um livrinho de meditação, que eles meditam. Os menores rezam o terço e faz esse exercício, certo? Todos os dias, aí eles contam para nós, certo? Certo. Todos os dias nós temos catequese. Nós pegamos... agora a gente está naquele livro, a gente aplicou todos os livros do Monsenhor... Esqueci o nome. São 4, maravilhosos. E hoje nós estamos... Luz... Estou esquecendo o nome dos livros. E aí, todos os dias, a gente dá uma catequesezinha para eles também. Tá? Tanto para os menores como para os maiores. Rezamos na hora do almoço, todos juntos, né? Agradecemos. No final do dia, rezamos o terço em família. E à noite, eles têm a oração também antes de dormir. Nós procuramos ir na missa segunda, quarta, quinta, sexta e domingo. Isso todos nós vamos, né? Às vezes não dá para eu ir por conta do almoço, a gente geralmente vai na missa do meio-dia. Mas geralmente hoje mesmo fomos todos, né? Com a graça de Deus. Então a gente procura. Faltou o Guilherme. Faltou o Guilherme. Então a gente está procurando buscar os sacramentos, né? A Santa Eucaristia, a confissão. Então, essa é a nossa rotina de oração, né? Agora, o principal é essa oração pessoal. Eu estou querendo introduzir, mas está difícil. Algum tempo atrás, eu assisti um filme, e nesse filme, eu esqueci o nome dela. Ela falava, nossa, eu não consigo pensar em Deus. Eu preciso pensar em Deus hora a hora, né? Eu preciso. E ela se esforçava para isso. E aí eu peguei a mesma pergunta. Nossa, eu também preciso pensar em Deus. E por anos, o meu celular, eu coloquei ele para despertar de hora em hora. E aí ele despertava, opa, Senhor, estou aqui. Né? Senhor, eu estou aqui. Fazendo pequenas ejaculatórias, né? Vinde ao meu auxílio, socorrei-me sem demora. Meu Deus, vinde ao meu auxílio, socorrei-me sem demora. E eu estou querendo introduzir isso com os meninos, sabe? Eu estou pensando como que nós vamos fazer isso. Tipo assim, de 2 em 2 horas, a gente começar a fazer isso. Eu pensei, talvez até meditação do Santo Terço ali, rezar um mistério, depois daqui 2 horas outro. Mas isso ainda nós não conseguimos introduzir, não. Comecei a conversar com eles para ver como que nós vamos introduzir isso. Para que a gente não fique sem lembrar do nosso Senhor, né? Então, assim, essa aí eu estou tentando ver como que nós vamos fazer. Mas, no geral, nós fazemos isso, né? Precisamos ainda evoluir muito mesmo, mas... Está no caminho. Nós estamos pedindo a graça todos os dias, né? A Deus, só Ele nos dá a graça, né? Para que nós possamos permanecer no caminho e fazer a vontade dele o tempo todo, né? E assim, o que precisa mais ficar gravado de tudo que você falou, e meus irmãos que estão assistindo, é o seguinte: precisa ter disciplina e organização. Sim. Quer educar os seus filhos para o céu? Seja primeiro você, né, e seu esposo, né, o cônjuge, um casal disciplinado e organizado. Para que eles vendo isso, eles também desejem. E aí é isso. Tem que ser na prática. Hoje nós não damos conta de fazer isso que o André e o Zé Luiz faz hoje. Não, então vamos rezar o terço todo dia no final do dia. Às 8 horas. Depois vamos aumentando os dias de missa diária, né, durante a semana, para a gente ir todo mundo junto, para que eles aprendam, para que eles vão se organizando. E acho que a questão da leitura de trechos da Bíblia também é muito importante. E a gente trazer para o lúdico, principalmente, eu que tenho uns pequenininhos, né, que às vezes ainda não tem essa disciplina e esse hábito, né, de fazer sozinho, mas contar histórias, né, Paulo? Eles adoram história. Né? Nós ganhamos uma Bíblia, tipo um gibi, desse tamanho. A Isabela mesmo fica fascinada, quer que conta, aí eu conto, faço as caras e bocas do povo, tá estranho. Wesley, você é tão sério. Você falou uma coisa interessante.
Para a gente exigir alguma coisa dos nossos filhos, nós precisamos fazer. Fazer sempre mesmo. Não adianta falar para ele rezar o terço se você não reza. Não adianta. Entendeu? Se ele não vê, não adianta cobrar nada. E assim, hoje nós estamos assim porque é um processo. Foi um processo. Né? Lá atrás não era assim. Né? Deus tem nos dado essa graça, mas assim, no começo não era assim. É igual você diz. Eu acho que na nossa vida precisa ter um progresso espiritual. Agora a gente precisa começar. Precisa começar. O terço é muito, então vamos uma dezena? Né? Vamos uma dezena hoje? Vamos ler esse pedacinho? Vamos ler, né? Por exemplo, os meninos lêem essa palavra. Eu faço a leitura, a minha meditação, tem um caderno de meditação. E também tem um caderno lindo, né, de Santo Afonso de Ligório, que são as meditações diárias, né, dos 365. São meditações lindas. E também tem a leitura da palavra, né, a palavra diária. Então, assim, mas é um processo. Outra coisa que ajuda demais os meninos, principalmente quem tem filhos menores, né? Porque, além disso tudo, a gente precisa ensinar. Um negócio, a moral. Porque também não é só a parte espiritual, né? Nós também precisamos ensinar a moral. E tem muitos livros bons que a gente pode... Até hoje eu faço isso. Leitura em voz alta com os meninos. Então, se eu não estou lendo durante o almoço, às vezes eles estão almoçando, eu pego um livro para ler. Eu peguei um livro de Joana d'Arc e a gente leu no almoço. Eu peguei Crônicas de Nárnia, nós lemos no almoço. Os meninos iam almoçando, eu ia lendo, e o pau quebrando. E cada um pode adequar conforme a sua rotina, entendeu? Nós conseguimos fazer, não sei se vocês conhecem, tem uma assinatura da minha Biblioteca Católica, MBC. Gente, são livros maravilhosos, que, assim, uma leitura tranquila, boa, que a gente pode ler para os nossos filhos, que eles também podem pegar e ler, é tranquilo. Né? Então, a gente tem que povoar o imaginário dos nossos filhos com isso. Nós não temos outra alternativa. Né? Então, hoje a gente tem muito isso. Igual você falou, ler em voz alta, pegar um teatrinho, contar. Isso aí é fundamental. Eu né? peço para ele direto. Fundamental. Conta uma história... Conta você como é que foi lá a paixão de Jesus Cristo. Aí um conta de um jeito, outro conta de outro, e eles se envolvem, né? A questão, sabe o que é? Que a gente tem preguiça. A gente não quer perder tempo com os nossos filhos. Não, é aquele negócio. Sabe o prazer e a dor? Sabe o sensível? A gente corre da dor, gente. Porque isso daí não adianta. Se a gente for fazer isso, ocupa todo o nosso tempo. A gente não consegue ficar muito tempo no celular, não consegue. A gente não consegue ver Instagram muito tempo, não vê. A gente não consegue parar para descansar no sofá. Eu, por exemplo, você tem esse tempo? Eu não tenho, não. Eu queria... Eu sento aqui. Nossa Senhora, não dá tempo nem de sentar, meu Deus do céu. Porque é o dia inteiro, mas o que é? É árduo. Mas o que vale disso tudo que nós falamos? É a intenção de tudo isso. Só que acaba que fica leve, porque você sabe você sabe o fim. E o meio que você está fazendo, você está consciente dele. Não, eu estou nesse meio, esse mesmo é o caminho, sem murmurar, sem reclamar, entregar tudo para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o ideal está aqui. Nós não podemos desistir dele, nem um dia. E isso que a gente realmente precisa entender de fato e buscar praticar. Meu irmão, quer saber se dá tempo? Respira fundo. O coraçãozinho está batendo, né, Zé Luiz? Está vivo, então dá tempo ainda. Nós só não temos tempo depois da morte. Aí já era. Vem o juízo para cada um de nós, acabou. Mas tá aí, meu irmão, tá respirando, tá sentindo o coração batendo, então agora. Faz o propósito aí com a sua esposa. Ó, vamos a partir de hoje fazer isso. Então, vamos ler uma frase, um versículo por dia, antes de dormir com os meninos, para que a gente vá adquirindo um hábito. Eu sei assim, cara, vai rezar o terço, tem hora com os meninos, é custoso, um faz um treino do outro, mas eles só vão aprender de fato e vão ficar quietinhos quando pegar o hábito. Hábito, você falou tudo. A hora que eles forem sendo treinados ali, aprendendo, ó, vamos ficar comportadinhos no terço, mas o que a gente não pode fazer é desistir por conta dessas dificuldades. Não vou rezar o terço, a menina, né, pulando livre, pulando daquele outro lado, e mexe daquele, não vou rezar não, reza. Reza. Mesmo que eles estão pulando ali, eles estão ouvindo, eles estão prestando atenção. E uma hora eles vão sentar.
Mas o negócio é que aí a gente vê a dificuldade, você fala assim, não, vamos mexer esse negócio, mas não, nossa senhora, não sei o que, não sei o que. Então, assim, disciplina, organização, né? Rotina, vontade. Vontade. E né, pra gente ir encerrando, igual Santa Teresa fala, a gente precisa ter uma determinação. determinação. E Santa Teresa, a maior conversão dela foi aos 40, Aos 40. né? Isso não estão falando para você também que tem 20 e poucos anos, né? 25, 30, que está nos Então, vendo. eu falo Vou esperar assim, uns 10 anos, né, Zé Luiz? Não é que eu Vai tô que convertida, Papai não. do Céu Conversão é um mais. processo diário. Mas eu falo assim, não tem idade. É. Mas você falou uma coisa interessante, não podemos desistir, nunca. Mas quando a gente tem esse ideal, a gente vai percorrendo o caminho que não é fácil, mas pelo menos o ideal tá ali. Independente da circunstância, nós estamos ali, ó. Eu tava tendo, Zé Luiz, um diálogo assim, doído da gente ter assim, homem com a filha, sabe? Não sei se você já teve com as suas lá. E eu falei assim pra Nana, eu sei que você vai namorar, não tem jeito de eu correr disso, sabe? E é um negócio que me dói pra caramba. Mas assim, eu queria que você entendesse. Quando você começar a namorar, gostar talvez, acho que você já gostou, né? Sua mãe já me contou. Mas quando você for namorar de fato, e assim, bom que a Ana é muito tranquila com relação a isso. Muito tranquila. Eu falo, Graças a Deus. olhe para os ambientes onde a gente convide. Primeira coisa, seu futuro marido, alguma coisa, tem que sair dali. Eu imagino que é assim. Porque, né, lá na frase que eu falei de Santo Tomás. E outra coisa, minha filha, começou a namorar, começou a rezar, olha como seus pais ensinaram. Olha a família dessa pessoa. Olha se esse menino tem uma vida de oração pessoal. Olha como que ele trata seus pais. Olha como que é a vida de oração pessoal da família dele. Porque lá na frente você vai ter problema com relação a isso. Quando você for educar seus filhos, ou quando vocês forem, né, discutir algum assunto, né, no diálogo de vocês, né, a maneira como vocês foram formados para a santidade vai ser determinante o relacionamento de vocês. E aí, quando Deus estiver na frente, às vezes a gente fala, às vezes eu sou firme para falar as coisas, sou mais duro um pouco que sua mãe, mas é porque é o seguinte, vocês podem ter certeza que o que eu não quero para vocês é que vocês se percam. Busquem a Deus o tempo inteiro. Mesmo que talvez vocês olhem para mim e falem, pô, mas você também não busca desse tanto. Não interessa. Vai chegar um ponto que eu vou ser responsável pelas minhas atitudes e eu preciso ser exemplo para vocês. Mas vocês também serão. Você vai ser cobrado pelos seus atos. E se vocês evitarem as coisas que eu deveria ter evitado e ninguém me ensinou, porque vocês têm a graça, eu falo para Elana e Mateus, às vezes nós estamos conversando, eu falo, cara, vocês têm a graça de ter nascido dentro de uma comunidade, de uma paróquia chamada Paróquia Sagrada Família. Vocês não conhecem em outro contexto, nenhum fora disso. Exatamente. Coisa que eu não tive essa oportunidade. Então vocês têm a oportunidade de caminhar e chegarem a um nível de progresso tão interessante para a vida e para a alma de vocês que muitos não têm oportunidade. Eu falo, pegando o gancho da sua também. palavra, eu falo isso para os meus filhos direto. Direto eu falo isso para eles. É isso, porque assim, vai Porque perder muitos a graça. não têm a oportunidade que vocês tiveram. Eu mesmo ter sido formado dentro de uma família católica, mas a gente não tinha uma comunidade atuante como essa. Então nós não tínhamos informação, não tínhamos conhecimento que nós temos hoje, principalmente nessa parte de educação, educar os filhos para o céu. É isso. Então eu falo para vocês têm que agradecer a Deus. Porque com as dificuldades que às vezes a gente tem, às vezes falta sabedoria para passar para vocês, mas nós estamos atentos e sempre damos esse start em vocês. E meus pais, na época, eles rezavam muito, realmente tinham muita fé. Mas além dessa fé, que eu não sei se é maior que a da minha mãe e do meu pai, mas nós temos mais conteúdo para vocês hoje. Nós temos uma pedagogia. A catequese nossa é diferente um pouco do que eles tiveram. Sim, né? então hoje eles têm conhecimento né? que nós não tínhamos para se defender. E o que tem que ficar gravado no nosso coração, já encerrando e agradecendo vocês, né, por essa oportunidade. Passou rápido mesmo. Passou rápido demais, né? Estamos aqui quase 1h20, mais de 1h20. Né? Conversando e tinha assunto muito para a gente abordar, mas assim, o que precisa ficar gravado, Zé Luiz e André, eu acho, no nosso coração vale a pena. Vale, com certeza. Muito. Por mais que seja difícil, cansativo, né, estressante, às vezes você gosta de falar, não, vontade de deitar aqui no sofá, esticar as perninhas, ligar não. o ar e ficar aqui só de boa. Né? Então, acho que assim, essa não é a meta do céu para nós. Então, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui na câmera ali. Aqui, ó. Jesus morreu na cruz por nós, para que pudesse valer a pena. Isso. Se fosse fácil, né, deitado numa espreguiçadeira, né, nós não teríamos a cruz como meta e como exemplo para nós. Então, vale a pena, né? Muito.
Não é à toa que chamou, né? Chamou, Nossa Senhora estava lá, São João, justamente nos chama também, né? Na figura de São João, ele nos chama, né? Está nessa cruz, né? Buscando o sacrifício, não o prazer. É isso. Não é? Quer ir pro céu, meu irmão? Então rala, luta, busca. Nos mostrou o caminho. Mostrou o caminho, vida, né? A própria verdade, né? Isso então aí, gente, muito obrigado a vocês. Deus abençoe vocês, né, por esse testemunho. Me ensinaram muita coisa aqui. Pode ter certeza que nós também vamos sair daqui e fazer muita tarefinha de casa, né, para os meninos. Nada, nós que agradecemos, viu? Ficamos muito felizes, né, pelo convite. Com certeza. Convite desafiador no primeiro momento. Falei, Paula. Mas vou deixar só um lembrete aqui. Faça um momento diário, um momento que seja, um almoço. Eu vou pegar o almoço. A gente sempre procura almoçar em família. Às vezes eu estou atendendo o cliente, eu volto para casa, vou almoçar em família. Às vezes não vai dar para fazer a oração junto, à noite, com todos, porque já tem filho que já está estudando, está indo na faculdade. No almoço a gente está junto e a gente faz, mesmo que seja aquela oração breve, a gente canta aquela música, né, o Senhor, né, antiga, né, mas a gente faz aquele momento, almoça junto, se confraterniza. Então, assim, tem um momento, pelo menos um momento no dia com toda a família. E a nossa Esse vida, é importantíssimo. Dentro daquilo que André falou, né, de transformar o ordinário em extraordinário, a nossa vida, a nossa conduta se torna uma oração. Né? Estar ali em família é uma oração. Mesmo que você não esteja, talvez, rezando, vocalmente falando, mas o estar ali, né, convivendo, partilhando, né, cantando, se torna uma oração agradável a Deus, tenho certeza. Sim, muito obrigada, viu? Foi muito bom Amém. estar aqui com vocês. Reze por nós, que nós vamos estar sempre, né, rezando por vocês, amém, por essa comunidade, amém, uma comunidade que nós amamos muito, né? Vamos firme, vamos por fim para o céu. Vamos para o céu. Meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, então, quer compartilhar, quer que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo bacana, ó, que informação nós recebemos hoje? Compartilhe aí, né? Dê o seu like no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Né? Mais uma vez, nós agradecemos vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos.